Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou seu professor, Fabrício, e vamos lá. A aula de hoje é sobre geometria molecular. Sim, geometria remete à matemática e vamos estudar como se organizam as moléculas, qual é a estrutura que elas formam, qual é a forma geométrica que, em teoria, elas formam. E sim, essa é uma aula um pouco complicada para se representar por videoaula. Seria melhor que ela fosse ao vivo, mas infelizmente temos que ser por videoaula. Então vamos começar. Teoria da repulsão dos pares de elétrons. Como eu já tinha falado, os elétrons eles sempre se apresentam em pares, né? Sejam para se ligar, ou seja, uma ligação química acontece entre dois elétrons, seja quando eles estão não ligados, né? Então, temos duas denominações: os pares de elétrons ligantes, que são aqueles que fazem uma ligação química entre dois átomos, ou os pares de elétrons não ligantes, são aqueles elétrons que, entre aspas, estão sobrando, que não estão fazendo ligações, certo? Então, vamos lá. Os elétrons da camada de valência são distribuídos aos pares ao redor do átomo, como se estivessem em uma esfera, afastados o máximo possível para diminuir a repulsão. Porque, se nós lembrarmos, o elétron é uma partícula negativa, e duas partículas de mesma natureza, negativa com negativa ou positiva com positiva, elas tendem a sofrer repulsão, ou seja, se afastar uma da outra. Então, imaginamos que o átomo, seja uma esfera. Aqui temos dois elétrons. Eles vão ficar o mais afastados possíveis um do outro, a fim de diminuir essa repulsão. Então, é como se tivesse um aqui e o outro do outro lado, equidistantes, ou seja, a mesma distância daqui para cá. Pegamos o círculo e dividimos por dois, a esfera, desculpa. Se tivéssemos três pares de elétrons, nós colocaríamos eles a uma distância exatamente igual. Essa distância aqui é igual a esta distância aqui, e esta distância aqui é igual às outras duas. É como se dividíssemos por 3. Com 4 já fica um pouco diferente. Pode não parecer, mas a distância desse elétron para esse elétron é igual à distância desse elétron para esse elétron, desse elétron para esse elétron, desse elétron para esse, e assim para todas as distâncias, formando um tetraedro, ou uma pirâmide de base triangular. Quando temos 5 pares de elétrons, vamos fazer como? Dividir 3, como aqui, e adicionar um em cima e um embaixo, formando uma pirâmide dupla de base triangular. Então, aqui em cima temos uma pirâmide de base triangular e aqui embaixo temos uma pirâmide de base triangular. E, novamente, essa distância é igual a essa. Aliás, essa distância desse elétron para esse é igual a essa distância aqui, que é igual a essa, e assim vai. E, quando temos 6 pares de elétrons, vamos formar aqui no meio um quadrado e em cima e embaixo, adicionando mais um elétron, vamos formar um octaedro, né? Um octaedro, uma forma geométrica que tem 8 lados iguais, ou uma bipirâmide de base quadrada, certo? E aqui temos como visualizar um pouco melhor como funciona isso. Os pares de elétrons, lembrem-se que com um sinalzinho de menos simboliza elétron, ligantes isolados posicionam-se de forma a minimizar a repulsão entre eles, novamente. Aqui temos um exemplo, 180 graus, quando temos uma estrutura linear, ou seja, temos dois pares de elétrons. Quando temos 3 pares de elétrons, o ângulo entre as ligações vai ser aproximadamente 120, chamado trigonal planar. Aqui, quando temos 4 pares de elétrons, 1, 2, 3, 4, um ângulo entre as ligações vai ser 109,5 aproximadamente. Então, aqui para cá 105, 109,5, desse aqui 109,5, entre esses dois 109,5 e chamamos de tetraédrico, um pouquinho trava-língua. Aqui, quando temos 5 pares, vamos formar, como eu falei, uma bipirâmide trigonal. O ângulo entre as ligações que estão no plano, no meio, são 120, e o ângulo entre as ligações que estão nos extremos, em 3D, né, no eixo Z, são 90 graus. E aqui no octaédrico,
é mais fácil de entender. 90 graus, todas as ligações estão 90 graus uma da outra. E formando um octaedro. E agora temos aqui alguns exemplos de moléculas, né? Aqui temos o número de pares de elétrons. Pode ser ligantes ou não ligantes, é o número de pares de elétrons total. E aqui a geometria com o seu arranjo. Com dois pares de elétrons, vamos ter uma molécula linear e temos um exemplo, o BCl2. No caso, aqui ficaria o Be, o berílio, e aqui dos dois lados ficariam os cloros. Na trigolama planar, temos um exemplo BX3, sendo X um elemento do grupo 13, do grupo 17, dos halogênios. Então ficaria mais ou menos assim. Aqui teríamos o elemento B, e aqui pode ser, por exemplo, cloro. Então seria um cloro aqui e um cloro aqui. Na tetraédrica, vamos ter um exemplo CX4. X, mais uma vez, mais das vezes que tivermos X aqui, vamos ser os halogênios do grupo 17. Então, por exemplo, o CCl4, ou o tetraclorocarbono. Aqui temos o carbono e os cloros aqui em volta. Então, beleza, acho que não precisa ficar repetindo isso, porque acho que deu para entender. Vamos para a próxima. Agora, quando temos pares de elétrons não compartilhados, eles também vão influenciar na geometria do átomo. E quando temos pares de elétrons não compartilhados? A molécula da água é um exemplo bem claro disso. A molécula de amônio é um exemplo disso. Elas formam outro tipo de geometria, porque os pares de elétrons acabam influenciando nas ligações. Eles acabam, entre aspas, empurrando as ligações e deixando elas... que é um caso de repulsão, né? Vamos ver se tem algum exemplo aqui. No próximo slide tem um exemplo. Então, vamos lá. Quando temos três pares de elétrons, vamos ter, com um par de elétrons isolado, vamos ter uma geometria trigonal planar. Aliás, vamos ter um arranjo trigonal planar, mas a geometria da molécula é angular. Como assim, Fabrício? Vamos lá, voltar aqui, ó. Por exemplo, aqui, se a gente tiver um elemento aqui que tem um par de elétrons sobrando, esse par de elétrons sobrando aqui vai empurrar essas duas ligações para baixo, certo? Então, essa ligação aqui não contaria. O que vai contar são só as ligações entre átomo e átomo, né? O elétron com átomo não é o elétron não está fazendo uma ligação, ele pertence ao átomo. Então, esse aqui seria ignorado e ficaremos só com as duas. Então, seria uma ligação angular. Acho que é mais fácil mostrar nos exemplos. Vamos lá, vamos ver se com os exemplos melhora. Temos aqui a molécula de Br2. Né? Como sempre, vamos fazer a distribuição eletrônica do Br. Ele tem 35 de número atômico, 35 elétrons, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Então, vamos lá. Fazendo a estrutura de Lewis, vamos botar todos os elétrons da camada de valência. A camada de valência, lembra, é a última camada, então a camada que tem o número aqui da frente maior, que no caso é o 4, e ele tem 7 elétrons. Vimos aqui 2 mais 5, 7 elétrons. Então, botamos aqui 7 elétrons no bromo, 7 elétrons no outro bromo, e como eles só precisam de 1 para fechar 8, segundo a regra do octeto, nós vamos ligar esses dois elétrons aqui. E simbolizando aqui com o traço, nós temos Br ligando no Br. Uma estrutura linear, né? Podemos ver aqui que é 180 graus entre esses dois, eles estão em linha reta. Agora, na molécula de SO3, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente vai ver tanto S quanto o oxigênio, eles estão no grupo 16. Então, ambos têm 6 elétrons na sua última camada. Então, a gente desenha lá, 6 elétrons no enxofre, 6 elétrons em cada oxigênio. Aqui, a gente tem que lembrar lá daquela... Vamos primeiro fazer o enxofre. O enxofre só precisa de 2. Pronto, aqui já fechou 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Porém, ele tem mais 2 pares sobrando e esses 2 oxigênios laterais não conseguiram fechar seus 8. Então, nós lembramos daquela ligação, a chamada coordenada, em que o enxofre vai emprestar 2 elétrons para o oxigênio e emprestar mais esses 2. Pronto. Assim, nós temos essa configuração. Aqui ficou diferente do desenho, mas acho que deu para entender, né? São 2 ligações coordenadas, tá vendo? 2 com setinha e uma ligação dupla. E esse tipo de ligação seria trigonal planar. Não deu para exemplificar aqui no desenho os ângulos certinhos, mas é como se fosse essa aqui. No caso, aqui seria um enxofre, aqui seria um oxigênio com dupla ligação, aqui seria um oxigênio com uma ligação coordenada com a setinha, e aqui seria o outro oxigênio com a ligação coordenada com a setinha, formando um ângulo de 120 graus entre eles. A molécula de H2O. Agora vamos ter uma molécula que tem pares de elétrons não ligantes. Temos aqui o hidrogênio, um S1, um oxigênio, né, com 6 elétrons na última camada, S2 e P4. Aqui nós vemos que o oxigênio vai ficar com esses 2 pares de elétrons sobrando, que eles, no caso, pares de elétrons não ligantes, que não estão fazendo uma ligação com ninguém. Então, em vez da molécula ficar linear, como aqui no caso do bromo, esses pares de elétrons vão repelir as ligações e vão entortar elas para baixo, ficando nessa configuração. Está vendo que elas estão formando aqui um ângulo em vez de serem lineares. Então, é isso que nós chamamos de ligação angular. Certo? A molécula de CH4. CH4, ele tem 4 ligantes, vai formar um tetraedro. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, temos aqui o carbono, que tem 4 elétrons na sua última camada, e o hidrogênio só tem 1. Fazendo esse aqui tem um pouco de... precisa de ter uma visão 3D, porque a gente vai desenhar ele no plano, mas ele, na verdade, como não tem nenhum par de elétron não ligante, ele vai formar um tetraedro, na verdade. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Cada hidrogênio fez uma ligação com carbono, fechou os 8 elétrons no carbono, 1, 2, 3, 4. Faltou um elétron aqui, mas finge que tem. 5, 6, 7, 8. Fazendo os tracinhos, temos aqui as 4 ligações. E ele é exatamente um tetraedro. Faltou ali botar em 3D, mas desculpa, como falei, é um pouco difícil fazer esses desenhos aqui. A gente que não tem prática e tudo mais, seria melhor desenhando no quadro, né? Então aqui temos o carbono aqui, um hidrogênio aqui de cada lado. Beleza? Agora vamos... Então, basicamente é isso em relação à geometria. Ficou um pouco confuso, espero que... Mas qualquer coisa, vamos estar disponíveis no Facebook para tirar suas dúvidas. E vamos agora falar um pouco de polaridade da molécula. O que é polaridade da molécula? A polaridade é o que vai definir... vai definir se a molécula... Quando 2 moléculas podem ser dissolvidas uma na outra. Vamos lá. Há 2 características que podem definir se uma molécula é ou não polar. A diferença de sua eletronegatividade e a sua geometria. Aqui temos uma tabela com a eletronegatividade dos elementos, do mais eletronegativo, né, para o menos eletronegativo. Temos o elemento mais eletronegativo sendo o flúor, depois o oxigênio, cloro, nitrogênio, né? E o elétron menos eletronegativo da tabela periódica é o frâncio, que consequentemente é o elemento com maior raio atômico. Então vamos lá. Se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, ou seja, as ligações são 100% covalentes, a molécula provavelmente será polar, independente da sua geometria. Então, basicamente, quando tivermos moléculas simples, lembra de substâncias simples? Só tem um tipo de elemento, ó, H2, N2, O2, O3, Cl2. Os átomos são iguais, então a eletronegatividade de ambos vai ser igual. Algumas exceções em que 2 elementos possuem eletronegatividades iguais, mas na maioria dos casos são substâncias simples que vão ser apolares.
Mas se houver diferença de eletronegatividade, ela não necessariamente vai ser polar. Ela pode ser apolar dependendo da sua geometria, dependendo de como estiverem organizados os elementos, os átomos, né? Vamos ver aqui, ó. O Br2 é uma molécula simples, então ele vai ser apolar. Ponto. O HCl, o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele é uma molécula polar. Agora aqui temos uma diferença de eletronegatividade bem grande entre o oxigênio e o carbono, mas a molécula está dita como apolar. Por quê? Vamos voltar lá mais uma vez no slide. Se formos ver aqui, o CO2 é uma molécula linear. Então aqui nós temos o átomo central com o carbono, o átomo lateral oxigênio e oxigênio. Eles estão... Aqui temos um oxigênio puxando os elétrons para lá, e aqui temos um oxigênio puxando os elétrons para cá. Então, é como se fosse um somatório de vetores. Ambos estão puxando para cada lado, um para esse, um para esse. Então, eles acabam sendo neutralizados nessa força. Então, acaba sendo uma molécula apolar por esse motivo. Então, por isso que vai depender também da geometria, né, pela disposição dos átomos. O H2O, como já vimos, é apolar. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. E temos os pares de elétrons não ligantes, fazendo que ela seja uma molécula angular. O BCl3 ele vai ser apolar, porque apesar do cloro ser muito mais eletronegativo que o boro, ele vai entrar naquele mesmo caso do CO2. Ele é uma molécula trigonal. O boro vai estar aqui, os cloros vão estar aqui, então a mesma força que ele está puxando para cá, esses dois estão puxando para baixo, então vão acabar sendo neutralizados, né? Porque vai acontecer a mesma coisa aqui. Está puxando para cá, esses dois estão puxando para cá, eles vão se neutralizar e vai acabar sendo uma molécula apolar. O NH3, por sua vez, ele é polar, ele vai formar... Ele vai ter lá um par de elétron não ligante, que vai empurrar essas três ligações do hidrogênio para baixo, formando uma molécula polar. E o CH2Cl2, ele é uma molécula apolar pelo mesmo motivo do CH4. Né? Em cada lado vamos ter um cloro, e dos outros dois lados vamos ter dois hidrogênios. E o somatório ali das interações vai formar uma molécula apolar.